O Elton fez a abertura lá, eles já oraram lá sobre a palavra. Vamos já direto para o nosso texto. Gênesis 31. A gente estudou até Gênesis 30, final de Gênesis 30. E o contexto é Jacó com a sua família já estruturada. A gente viu isso no capítulo 30 inteiro. Já com 11 filhos e uma filha. E a gente viu sobre os problemas ali. A gente traçou até perfis sobre as esposas de Jacó e até sobre Jacó como pai e líder espiritual dentro do lar. E a gente viu também como ele foi abençoado por Deus e enriqueceu. A gente discutiu sobre suas técnicas, sobre suas confianças, se era na técnica, se era na simpatia, se era em Deus. Mas o fato é que Deus abençoou ele. Ele foi enriquecido graças à bondade de Deus, graças ao plano de Deus. E mesmo com Labão tentando sabotar ele, tentando boicotar ali o trabalho de Jacó. E aí a gente entra no capítulo 31, que a gente vai estudar a primeira metade desse capítulo hoje. Primeira metade não, né? A gente estudar um terço dele. Então, Gênesis 31. Vamos ler do 1 até o 16. Gênesis 1, 31, do 1 ao 16. Diz assim a palavra. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado por 10 vezes, e por 10 vezes me tem mudado o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listrados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse, em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar os seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Até aqui, lemos um pouquinho mais do que eu tinha falado. Mas é interessante isso para a gente entender toda a conversa, toda a conclusão que chegou Jacó e Raquel e Lia para tomarem essa decisão de saírem ali de Padã Arã. Primeiro, a gente viu no final do 31, do capítulo 30, que Jacó tinha enriquecido muito. Falou no final do capítulo 30, e o homem, Jacó, se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. E na aula passada também a gente viu que perante Labão,
Jacó agora era muito mais rico. Jacó agora, quando se fazia a comparação entre o dinheiro, as propriedades de Labão e as propriedades de Jacó, Labão era tido como, nem era tido mais como rico, quando era comparado um com o outro. Fruto da bênção de Deus. E a gente vai ver que mesmo, o próprio Jacó reconhece e dá os méritos para Deus. Mas aí nessa situação, Jacó novo rico e o Labão não tão rico mais, né, comparado com Jacó. Versículos 1 e 2. O Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão. Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era nosso pai juntou ele toda esta riqueza. E Jacó reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável como anteriormente. Então, no versículo 1 e 2, a gente já percebe que toda aquela cerimônia, aquela formalidade, aquela educação, aquela cordialidade de Labão para com Jacó. Jacó, fica aqui, trabalha comigo. Jacó, Deus tem me abençoado através de você. Jacó, fica aqui e toma uma filha minha como esposa. Ok, eu aceito você tomar duas. E toda essa cordialidade de Labão, na verdade, mudou para hostilidade, para rancor, para inveja. A Bíblia fala que o rosto de Labão não era mais favorável a Jacó. Eu imagino que Jacó não estava falando somente do rosto de Labão, mas sim de todo o tratamento. Antes tinha um relacionamento até que bom, lembrando que Labão era interesseiro, materialista, então tinha até um relacionamento bom entre Jacó e Labão. Não tinha mais esse relacionamento, porque agora Labão estava possuído por esse espírito de rancor, de inveja, de raiva, porque como no discernimento de Labão e dos filhos dele, Jacó estava roubando de Labão todas aquelas coisas. Só que a gente viu como Jacó tinha ganhado justamente pelo seu trabalho e pela bênção de Deus tudo. E aí a gente passa a pensar quem que eram, nesse cenário, quem eram os verdadeiros trapaceiros. Jacó, ele foi trapaceiro no passado, a gente viu como ele caiu também na armadilha ali, quando trocaram as esposas, as noivas, quando Labão trocou a noiva dele, e como Labão também tentou passar a perna e trapacear para cima de Jacó. A gente viu, o próprio Jacó fala, né, que Labão mudou o seu salário 10 vezes. E eu imagino que para Jacó falar isso, não é que eram mudanças para melhor, não eram aumentos. Agora você vai ter uma promoção. Você ganhava antes 2 ovelhas, você vai ganhar 3 ovelhas por semana. Não, eram mudanças de salários pensando no aproveitamento de Labão para cima de Jacó. E Jacó viu isso, e para ter chegado no limite de 10 vezes, na quantidade de 10 alterações de salário, porque Jacó estava sendo um bom funcionário, e um funcionário que estava vivendo, sofrendo todas essas dificuldades e continuando sendo um bom trabalhador. É interessante que, ao mesmo tempo que a gente viu isso, a gente vê essa situação de Labão mudando o salário de Jacó por 10 vezes, a gente não vê Jacó tentando ação trabalhista, entre aspas, contra Labão. Jacó sofreu mesmo essas 10 alterações de salário no decorrer destes 20 anos de trabalho para Labão. Então, quem eram os trapaceiros nessa situação? Quem realmente estava roubando um ao outro? Quem realmente estava passando a perna no outro? Não era Jacó, como os filhos de Labão estavam falando. Era o próprio Labão, que até quando eles fecharam o acordo, olha, as listradas, malhadas, ovelhas pretas, todas essas ovelhas que não são brancas são de Jacó. As ovelhas branquinhas são de Labão. Beleza? Fechou o acordo. Na mesma madrugada, Labão falou, filhões, peguem as ovelhas listradas, as malhadas, todas as ovelhas que não são minhas, somem com elas. Levam elas para longe. E aí o que Jacó ficou? Com nada.
quem que estava trapaceando? Não era Jacó. Era o próprio Labão, eram os seus filhos. E quem era o funcionário dedicado? Quem era o funcionário do mês durante 20 anos? Era Jacó. Que o próprio Labão reconheceu que Deus estava abençoando ele, que Deus estava abençoando Labão por causa de Jacó. A gente vê até isso, vai vir mais pra frente com José isso acontecendo também. Muito interessante. Pai e filho, né? Mas nessa situação, quem eram os trapaceiros reais e quem eram os funcionários exemplares, honestos? E aí a gente pode trazer uma reflexão para nós. Vou falar 2 vezes a mesma palavra mudando a mesma frase mudando uma palavra. Nós podemos ser alvos dos ataques das pessoas que não temem a Deus. Agora eu vou trocar uma palavra. Nós seremos alvos dos ataques das pessoas que não temem a Deus. Sabe? Porque as bênçãos que a gente recebe da parte de Deus, elas são muito mais superiores do que qualquer vantagem, do que qualquer ganho que a gente possa conseguir pelas nossas próprias mãos. Na situação ali de Jacó, a bênção de Deus fez ele enriquecer muito mais do que qualquer trapaça do que Labão e os seus filhos pudessem fazer e ganhar em cima disso. A bênção de Deus foi muito superior a qualquer ganho vindo de trapaça que Labão e os seus filhos pudessem fazer. Então, se a gente tem essa verdade na nossa mente, no nosso coração, de que qualquer bênção de Deus é muito superior do que qualquer coisa que a gente possa conseguir na nossa vida, a gente vai orientar a nossa vida a buscar as bênçãos de Deus. E buscar a vontade de Deus para também usufruir das bênçãos de Deus. Não estamos falando de filhos e servos de Deus interesseiros. Estamos falando sobre servos de Deus que entendem que é muito mais vantajoso ser um servo fiel a Deus do que buscar vantagens desonrando o nome de Deus. Essa é a moral quando a gente pensa nessa verdade, nas vantagens de ser um servo de Deus e nas bênçãos de Deus serem maiores. E quando a gente encara essa verdade, a gente percebe que até os descrentes entendem isso. Até os descrentes enxergam isso. Até eles que não têm uma fé, uma esperança verdadeira. Até os descrentes que não temem a Deus, que não têm esperança no futuro, que não têm felicidade genuína, porque nesse mundo, toda felicidade vinda desse mundo é ilusão. Eles olham para nós e enxergam que a nossa felicidade, que a nossa prosperidade é maior. Por isso que nós somos alvos de ataques deles. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um relacionamento com pessoas, contato com pessoas descrentes, por exemplo, na faculdade. Aí tem sempre um grupinho, tem sempre as pessoas que usam, que fumam, que usam alguma droga, ou os carinha que vão pra festa e bebem pra caramba. E quando você fala que você não precisa dessas coisas, que não, tô de boa, não quero, não quero participar e tal, eles vão olhar para você e você demonstra que isso não é uma dor, que não é um sacrifício, que isso na verdade é uma escolha, é um princípio e que você é feliz assim. As pessoas vão te ridicularizar porque elas não conseguem ser felizes sem essas coisas. Mas a nossa felicidade, ela não é uma ilusão. Ela é uma felicidade verdadeira. Debaixo da vontade de Deus. E se as pessoas que não conhecem a Deus não veem que nós temos uma felicidade maior, que nós temos, que as bênçãos de Deus são maiores do que qualquer felicidade, qualquer vantagem nesse mundo, é porque a gente talvez esteja testemunhando errado. Talvez a nossa felicidade no Senhor não esteja 100%, não esteja... talvez a nossa felicidade não esteja no Senhor. Esteja baseada em alguma coisa que é falha. Talvez a nossa harmonia entre nós cristãos não esteja 100%. Porque eu já ouvi descrentes falando que eu não acredito nessas igrejas porque só tem gente falsa nessas igrejas.
que testemunho que essas pessoas estão dando? Mas eu já ouvi também de outras pessoas falando que, nossa, naquela igreja, conheci pessoas que eram crentes e tudo mais, e eles tinham um relacionamento legal entre eles. A gente percebia a harmonia entre eles. E essa harmonia que o povo do mundo não consegue ter. Porque eles não têm aquele laço entre as pessoas que nós temos, que é o sangue de Cristo. E essa bênção é uma bênção muito superior a qualquer laço, qualquer relacionamento que um ser humano pode ter com outro sem Deus. E quando o descrente enxerga isso, nós podemos ter certeza que estamos testemunhando que as bênçãos do Senhor são superiores a qualquer vantagem ou qualquer felicidade que podemos construir com as nossas próprias mãos sem Deus. Pensamos também em amor uns aos outros. Nosso amor deve causar, e não quero falar que a gente tem que causar inveja, mas impacto. O nosso amor entre nós deve causar impacto nas pessoas, para pensarem, nossa, essas pessoas nem se conhecem direito, e elas já se amam, elas têm um bom relacionamento. Por que isso? Bênção de Deus. Nossa, no meio dessa pandemia generalizada, os crentes estão em paz, porque a paz deles está em Cristo. Mas por que será que esses crentes estão em paz? Eu, como descrente, às vezes não estou entendendo por que esses povo da igreja estão tudo tranquilo. Eu estou aqui me descabelando, eu estou aqui perdendo a paz, eu não sei o que vou fazer, e esses povos de igreja estão tudo calmo, estão tudo em paz. Por que isso? Porque a bênção do Senhor é superior a qualquer paz que os homens podem ter pelas suas próprias mãos. E às vezes, não às vezes, muitas vezes, termos essas bênçãos de Deus na nossa vida e refletirmos e externalizarmos essas bênçãos faz com que nós sejamos alvos. Alvos de ataques, às vezes a inveja deles por não terem essas bênçãos de Deus tornam eles agressivos conosco e somos alvos deles. Mas uma coisa que a gente quer ressaltar nessa manhã é que, assim como Jacó estava sendo um alvo dos ataques de Labão e dos filhos de Labão por estar recebendo as bênçãos de Deus, nós não devemos desanimar por recebermos algum ataque. Se o ataque é porque estamos sendo abençoados por Deus. É algo como se fosse natural. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava falando para aqueles que teriam contato com Deus, teriam as bênçãos de Deus na sua vida. E eles seriam alvo do mundo que não tem Deus. Então, aqui a gente já pensa numa reflexão de valorizar e buscar as bênçãos de Deus, a vontade de Deus. Mesmo que isso nos torne alvo do mundo, que é natural, porque o mundo não reconhece a bênção de Deus e não vai conseguir alcançar bênçãos de Deus sem um relacionamento com Deus, porque eles rejeitam esse relacionamento com Deus, né? Então, fica aí a primeira reflexão para a gente. Jacó estava sendo alvo porque porque ele estava sendo abençoado por Deus. E Labão não mais, né? Labão estava com inveja e não ia conseguir essa mesma bênção. Oi. Queria acrescentar também uma observação nessa passagem. O conflito existiu por motivos materialistas. A gente sabe que esse mundo ele é regido por essas questões materialistas e como essas questões elas falam mais altas do que o próprio sangue, a própria família. Então, houve um conflito apesar do contexto de família que existia ali. Então, Jacó ele foi ofendido pelo seu sogro, foi ofendido pelos seus cunhados, tudo por causa de dinheiro, vamos dizer assim. E o que a gente pensa, né, sobre isso é que, nesse caso, Labão teve um bom relacionamento durante o tempo que deu para disfarçar.
né? Durante o tempo que ele pôde, pelo menos, parecer que ele estava mais afim de um relacionamento familiar do que do dinheiro. E, e muitas vezes a gente pode ser iludido até pela relação com descrentes que a gente tem e fala, nossa, mas eu sou tão amigo do fulano, ele nunca me fez nada demais, sempre me tratou bem, é gente boa. Pode ser que as pessoas façam isso por boa intenção, mas em algum momento, algum valor ou princípio do coração do descrente vai falar mais alto do que os laços. Isso pode acontecer até entre crentes, né? Nada impede que a gente, por falha nossa, deixe alguns valores falar mais alto. Mas o que eu queria que a gente refletisse é isso. A gente costuma dar muito valor, especialmente num contexto familiar, seja crente ou descrente, a gente dá tanto valor, até mais do que a família na fé. E a gente precisa refletir, sabe, nos momentos difíceis, igual Salomão disse, né? Na angústia se faz um irmão. Então, que a gente possa pensar na prioridade das nossas relações e que não precise passar por situações desagradáveis para ver quem está do nosso lado ou não. É só uma questão de princípios, de valores internos mesmo, para não ter tanta frustração assim como Jacó teve, depois de 21 anos ali convivendo com seu sogro, seus cunhados, ter que ouvir tanto desaforo da parte deles, a ponto de fugir com as suas esposas, né? Uhum. Sim, exatamente. E pegando até esse gancho que você falou, Varis, sobre pode acontecer entre a gente? Pode. A gente vê também quando a gente olha a gente tira um pouco o olho de Jacó e olha mais para Labão e para os cunhados de Jacó. Que ingratidão, porque Labão estava sendo absurdamente ingrato com Jacó e com Deus, né? Porque se ele reconheceu que Deus estava abençoando Jacó, ele estava sendo ingrato com Deus também, agindo assim com Jacó. Ingratidão, rancor, inveja, todos esses sentimentos são sinais de um coração que não está colocando Deus e sua vontade em primeiro lugar. No caso de Labão, são sinais de um coração sem Deus. Mas no caso de crentes, deixarmos sentimentos como ingratidão, rancor e inveja tomarem conta, influenciarem nossos relacionamentos, moverem e serem base para decisões e para atitudes, esses sentimentos são provas de que talvez o Senhor não esteja no comando, no controle das nossas atitudes. E a gente pode ter certeza que o temor ao Senhor transforma e nos faz buscar a tua vontade. Ali, Jacó, temendo ao Senhor, a gente vai ver, mas a gente vai chegar no versículo que Jacó dá os méritos para Deus, né? Mas a gente já pode adiantar que Jacó, temendo ao Senhor, ele sofreu tudo isso e não ficou com inveja de Labão por ser rico e por estar sendo próspero, apesar de não temer a Deus. A gente vê que Jacó não agiu por rancor ou por vingança ou por ingratidão até a Labão. Porque Jacó temia a Deus e Jacó sabia que a vontade de Deus seria feita no final e que Deus, seguindo a vontade de Deus, a orientação de Deus, ele seria mais abençoado, seria o melhor caminho para ele. Então já fica a segunda reflexão para a gente. Se algo acontecer conosco, entre nós, nosso relacionamento entre irmãos, que a ingratidão, que o rancor, que a inveja esteja comandando nossas atitudes, vamos rever nossas prioridades, as prioridades do nosso coração. Vamos rever o lugar de Deus no nosso coração para a gente trabalhar os nossos sentimentos, para deixar o Espírito trabalhar os nossos sentimentos. É difícil? Muito. Um dos sentimentos mais difíceis de trabalhar no coração humano é o rancor. Porque o ser humano gosta da vingança. O ser humano gosta de fazer justiça. Justiça sua própria, não justiça de Deus. E é um dos sentimentos mais difíceis de serem trabalhados, que é um sentimento que mais temos que colocar nas mãos do Espírito Santo, para o Espírito Santo trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Versículo 3. Vamos dar andadinha.
Versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. O Senhor fala com Jacó. E o Senhor não só fala com Jacó, o Senhor ordena a Jacó: volta para a terra dos seus pais. E Deus já tinha falado para Jacó que ele ia para Padã Arã e que ele ia voltar para Canaã. Lá em Betel, Deus tinha falado isso para ele. E Deus está falando: vai, agora está na hora, volta, e eu serei contigo. A gente percebe que, apesar de tudo que está acontecendo para Jacó, tudo de desfavorável contra Jacó, Jacó ele tem um espírito de obediência neste momento. E aí a gente vê nesse capítulo, nesse início, uma liderança espiritual de Jacó. A gente vai ver mais para frente também. Mas muito interessante que ele tem uma companhia prometida ao seu lado, e uma companhia única de Deus. O que é completamente o inverso do que a gente tem visto até agora, ali na situação de Jacó em Padã Arã, em que se ele não confiasse no Senhor, ele poderia virar e falar: eu estou mais rico que Labão, eu estou mais abençoado que Labão, eu posso dominar aqui essa terra agora. Mas por colocar o Senhor, o seu temor de Deus como prioridade, ele então também decide voltar e obedecer ao Senhor. 4-7, a gente começa a ver agora uma reunião de família. Olha só, reuniões de família para decidir coisas. Fica aí já o ensinamento para as famílias. Versículo 4. Então Jacó foi engraçado. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Até aqui. Versículo 4 fala que Jacó mandou ver Raquel e Lia para o campo. A gente percebe que Jacó vai começar ali uma reunião de família, um comitê diretório ali, uma reunião para decidir o futuro da família. Primeiro ponto, bem interessante, e a gente não vai se aprofundar nisso, só uma coisa bem interessante de se analisar. Jacó chamou Raquel e Lia para o campo, para que os três pudessem decidir, somente os três, uma decisão importante dessa. Fica aí já uma aplicação para as famílias. Decisões de família se tomam em família. Tem a liderança de Jacó? Com certeza. Principalmente nesse versículo, nesse trecho, a gente percebe a liderança de Jacó. Mas, se é uma decisão da família, não tem que ficar chamando mais gente fora da família para tomar decisão, não. Jacó chamou só Raquel e Lia e falou: vamos tomar decisão nós três. Não tem que... decisão de família se toma em família, sem terceiros, ou neste caso, quartos, né? Que seriam pessoas fora do núcleo familiar, marido e esposa. Então, fica aí já uma aplicação interessante. Mas Jacó chama suas esposas para tomar essa decisão. E Jacó repassa com elas todo o contexto deles, né? Jacó fala que ele trabalhou de forma dedicada a Labão durante 20 anos. 7 por Lia, 7 por Raquel e mais 6 anos ali para construir os seus bens, né? Para construir ali o seu rebanho. Ele fala que ele foi enganado por Labão várias vezes e que o seu salário foi alterado 10 vezes, pelo menos. Ele fala que, apesar disso, Deus tem abençoado. Vamos ler o versículo 9. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Mesmo apesar disso tudo, Deus tem me abençoado, Deus tem construído, tem me dado tudo que eu tenho. Deus tem me dado, tem tirado de Labão e tem dado a mim.
e o Deus de Betel falou com ele. Ele fala isso mais para frente, né, nos versículos 10 até o 13. Ele fala que o Deus de Betel falou com ele. Aquele mesmo Deus que levou ele até Padan-Aram, aquele mesmo Deus que deu a visão para ele em Betel, que falou com ele, que prometeu tudo aquilo para ele. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, falou com ele e falou que estava na hora deles saírem. E é muito interessante que a gente vê uma mudança em Jacó a partir de agora. Não podemos dizer o que causou essa mudança. Talvez as dificuldades, o momento de conflito ali que ele passou com Labão fez ele entender que ele tinha que confiar em Deus e não em Labão, e não no dinheiro. Porque quando estava tudo, ele estava enriquecendo, ele estava sendo aquele marido sem liderança espiritual, né? A gente viu no capítulo 30. Agora que ele já estava rico, só que ele estava vivendo momentos de tensão, ele se apegou a Deus. Versículo 9, como a gente já falou, ele dá os méritos para Deus. Interessante que, apesar dos truques que a gente estudou aula passada, apesar das técnicas que Jacó aplicou com o rebanho, para o rebanho dar, para as ovelhas fortes darem o rebanho malhado, apesar da simpatia, apesar da confiança que ele poderia ter no próprio trabalho, nas próprias mãos, nas próprias técnicas, versículo 9 é muito claro. Jacó dá o mérito do enriquecimento dele para Deus. A gente começa a ver uma mudança aí no coração de Jacó, um coração grato, um coração temente. E um coração grato que é completamente oposto ao coração de Labão. Então a gente viu em Labão ingratidão e a gente vê em Jacó gratidão com relação a Deus. Fica aí o exemplo, né? Coração grato, a gente já viu como coração ingrato é sinal da não temência a Deus. Enquanto coração grato é um sinal de temência a Deus, de temor a Deus. E também Jacó já está demonstrando liderança espiritual no seu lar. Finalmente, né? Vamos falar a verdade? Finalmente. Mas ele começa a demonstrar aqui uma liderança espiritual. Tanto é que no versículo 16, mais para frente, as esposas respondendo Jacó: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. As próprias esposas estão reconhecendo que foi Deus que tirou de Labão e deu para Jacó, que deu para os filhos dela, né? A gente pode, com os versículos que a gente leu e que a gente vai se aprofundar, a gente pode às vezes pensar que elas estão rancorosas com o pai, que elas estão querendo vingança do pai de alguma forma. Pelo menos Raquel, eu penso alguma coisa desse tipo, mas a gente vai chegar lá. Mas elas reconhecem, pelo menos na fala delas, que Deus está no controle, Deus está abençoando eles, que o mérito é de Deus, para que eles conseguissem esses bens e terem essa prosperidade. E pensando na liderança de Jacó, liderança espiritual de Jacó, pensei muito numa frase: quanto mais reconhecemos Deus na nossa vida, mais as pessoas conhecerão a Deus. Repetir: quanto mais nós reconhecemos Deus na nossa vida, mais as pessoas à nossa volta conhecerão a Deus. Porque reconhecer Deus na nossa vida desenvolve um coração grato, desenvolve um coração, um testemunho das bênçãos de Deus, desenvolve uma paz em Deus visível às outras pessoas, que faz com que as outras pessoas conheçam também Deus através da nossa vida. E o coração grato de Jacó fez com que Raquel e Lia conhecessem a Deus, conhecessem mais a esse Deus, a ponto delas reconhecerem que Deus tinha dado para eles essas bênçãos. Então, fica aqui uma segunda reflexão para nós, né?
que quanto mais nós vermos Deus na nossa vida, quanto mais nós olharmos para tudo que está acontecendo na nossa vida e pensarmos, Senhor, nós te agradecemos, te agradeço por isso, por isso, por isso, bênção sua, bênção sua, bênção sua, como sou abençoado por tudo que o Senhor tem me dado. E vivermos dessa forma, não só de boca, as pessoas vão ver isso, vão reconhecer esse coração grato e querer conhecer a Deus por causa da nossa vida de gratidão e de testemunho a Ele, né? Uma vida de um coração grato é igual a testemunho, e um testemunho é igual a louvor a Deus, que gera interesse em Deus das outras pessoas, certo? Gente, 1 minuto, vai cair a sala, daqui a pouco a gente volta para continuar. Vamos ver lá versículos 14 a 16. Depois de Jacó explicar e contar tudo o contexto para elas, recapitular todo o contexto para elas, falar sobre a palavra do Senhor para ele, elas respondem para Jacó. 14 ao 16. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Ok. Primeiro ponto. As esposas concordam com Jacó. Elas vão lá e tomam não é as dores, digamos, mas elas entendem e... Peraí, eu ia escrever, mas saiu errado. Eu disse que é a primeira vez que elas entram em acordo sobre alguma coisa. Ah, sim, verdade. Primeira vez que elas concordam com alguma coisa. Que bom, né? Que foi numa situação com o marido, para gerar um pouco de harmonia, né? Eu acho que é a primeira vez que há harmonia também, né? Entre os três, entre a família. Enfim. Elas, então, concordam, endossam a decisão de Jacó. É importante pensar que elas, ali naquele momento, elas não tinham muito poder de veto, né? Era a liderança de Jacó, Jacó ia seguir a vontade de Deus, só que é muito interessante que ele quis que isso fosse algo familiar, que isso fosse algo de comum acordo entre os três, e que elas também concordaram. Então elas chegam na conclusão de que, elas foram vendidas pelo próprio pai. Elas falam isso. Fomos vendidas pelo nosso pai, a gente é tratada como estrangeiras e não como filhas. Nosso pai não tem nenhum carinho por nós. Nosso pai não nos trata bem. E é muito curioso, porque semana que vem a gente vai ver como Labão fala das suas filhas e dos seus netos. Mas é o que elas estão falando aqui nesse trecho, e que Labão trata elas como estrangeiras. E elas escolhem, então, apoiar Jacó. Só que aí, a gente vai falar de novo sobre rancor. E a gente vai tomar um certo cuidado em entender essas palavras das duas filhas. Das duas esposas, aliás, filhas de Labão. Por quê? Vamos tomar cuidado com o rancor, porque a gente percebe que ali, a resposta do capítulo, dos versículos 14 ao 16, é a resposta das duas, Raquel e Lia, certo? Então, Raquel estava concordando com aquelas palavras. Ela estava falando aquelas palavras, certo? Só que quando a gente chega no versículo 19, vamos ler só o versículo 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Ok? E a gente vê como Raquel, a mesma Raquel que estava concordando com as palavras do versículo 16, de que Deus, o único Deus, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus de Betel, deu para Jacó todo sustento, enriqueceu e abençoou Jacó. Ela estava concordando que esse Deus fez tudo isso. Essa mesma Raquel foi lá e, quando Labão não estava vendo, roubou os ídolos do lar. O que são os ídolos do lar? A gente vai falar um pouco sobre isso. São deuses, falsos deuses. Ídolos de falsos deuses. E aí, me surgiu uma dúvida.
será que quando a gente lê o versículo 16, em que as esposas estão falando que foi Deus que enriqueceu Jacó, será que Raquel realmente cria que Deus estava abençoando Jacó, que Deus estava no controle, que Deus que tirou de Labão e deu para Jacó, que Deus estava sendo o sustentador deles? Será mesmo? Ou será que era só uma questão de rancor do pai? Será que era só uma raiva do pai? Porque, como elas falaram, o pai tratava elas como estrangeiras, vendeu elas como escravas, como animais. Será que ela só queria se vingar do pai? E a gente vê que mais para frente ela vai lá e rouba ainda as coisas do pai. Por isso que fica aqui a reflexão e o alerta. Cuidado. Porque as decisões movidas por rancor ou por vingança tendem a ser erradas. E eu falei tendem com eufemismo, sendo bonzinho com a situação. Na maioria das vezes, as decisões movidas por rancor e vingança são erradas. E se a ação não for errada, pelo menos a motivação já está errada. Às vezes é até a decisão certa, a ação certa, mas pela motivação errada. E aí, então, já fica aí o alerta para a gente, no nosso dia a dia. Como eu disse, o rancor e o senso de justiça é um dos sentimentos mais difíceis de serem trabalhados pelo Espírito Santo, né? Então, fica aí o alerta para a gente sobre isso, dia a dia. Alguém abriu? O Mick, alguém queria falar? Não? Acho que era só os bebês mesmo, mas eu não imagino que eles iriam comentar. Sou eu. Eu vou Fala aí, falar João, assim. fala aí. É uma coisa interessante da gente pensar também, né? Eu sei que a história inteira, né? O núcleo familiar é de Jacó. Aí. Mas eu acho muito interessante também, porque na fala de Labão, ele fala que Deus tinha abençoado ele através do trabalho, né, de Jacó. E os ídolos eram dele, né, no caso. Não era de Raquel ou de Lia, era de Labão. Né? Isso me faz pensar um pouco, assim, não só nessa questão de confiança até, mas numa questão de hábitos. Né? Porque me parece que o ídolo de Labão era tipo um cantinho na casa, sabe, de altar que ele tinha ali para postes ídolos, alguma coisa do tipo assim. Isso me faz muito pensativo em relação a hábitos dentro do lar. Né? A gente pode falar que confia em Deus, mas se o nosso hábito for diferente disso em casa, vai ser um ídolo que a gente tem em casa, entendeu? Alguma coisa do tipo. Eu posso falar que confio em Deus, eu posso falar que vou na igreja e tudo mais, mas na primeira oportunidade eu recorro a alguém ou algo diferente de Deus, eu tô com um ídolo em casa, né? Eu tô com alguma coisa tirando o lugar de Deus de casa. E isso me fez pensar assim, no que Labão estava fazendo com a sua família, mostrando quem era o responsável, né? Ou a quem ele recorria, quem era o objeto de refúgio dele, alguma coisa do tipo. Isso é muito interessante a gente pensar também. Outra coisa também, né? O Jô focalizou a maneira como Labão enxergava o ídolo do lar, né? Apesar de confessar uma suposta fé em Deus, ele tinha esse ídolo. Eu não sei se o ídolo era valioso ou se o ídolo tinha um poder supersticioso ali na família, para que trouxesse mais riquezas e mais bênçãos. Eu não sei qual dos motivos que levou Raquel a roubar esse ídolo. Não sei. Mas independente disso, Raquel está mostrando. Oi? Vamos falar sobre os motivos de Raquel. Não, beleza. Mas independente do motivo, já dando uma conclusão particular minha, assim, eu vejo uma mentalidade muito perigosa de Raquel pelo discurso que ela, junto com Lia, deu
e depois usando esses discursos para justificar o quê? Um pecado. É como se fosse aquela história de ladrão que rouba ladrão, tem 1000 anos de perdão. Então, já era meu pai roubou, então só estou roubando de volta o que é meu. Então, muito perigoso isso aí. Uma outra coisa que eu queria destacar também, né? Quantas vezes a gente não usa discursos com aquele falso moralismo, né? Ai, porque o governo tira muito da gente, então não tem problema eu adquirir alguma coisa de forma ilegal, coisas do tipo, né? Discursos bem parecidos para justificar um pecado. Exatamente. E é muito interessante chegar nesse ponto, que a gente vai falar um pouco até sobre isso mais para frente. Mas uma coisa que eu enxergo muito ali no Labão é que, por mais que Labão esteja reconhecendo que era Deus abençoando ele, pensando um pouco na atitude de Labão e pensando na nossa atitude como ser humano, Labão estava aproveitando das bênçãos de Deus, ignorando o Deus das bênçãos. Porque ele enxergava como Jacó estava sendo abençoado. E se Jacó está sendo abençoado, ele cultua esse Deus aí, esse Deus único, então esse Deus único está me abençoando também. E às vezes Labão até acha que Deus existe, mas assim como os outros deuses também. O que me atender melhor, né? O que me atender melhor, exatamente. Os gregos eram muito assim. E vamos falar a verdade, a Igreja Católica é um pouco assim também. O santo que mais me atende é o santo que eu vou atrás. É um interesse material no relacionamento com Deus. E a gente vê que isso motivava Labão e até hábito, a presença e a bênção de Deus não mudou hábitos na vida de Labão como deveriam. Como, por exemplo, o culto a outros deuses, que estava ali daquele cantinho guardadinho, tanto na tenda de Labão quanto no coração dele, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre versículos 18 ao 21, que é a partida. Levantaram e foram. 18. Levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padan-Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão. Logrou é tipo enganou a Labão, tipo passou por cima de Labão de alguma forma, tapeou Labão de alguma forma. Logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo